Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida, onde nós apresentamos de uma forma rápida e resumida o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita estamos na lição de número 5 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. E hoje o assunto é os cuidados com a intenção do coração. Nesse trimestre estamos estudando sobre o Sermão do Monte e eu tenho certeza que Deus tem grandes segredos para nos revelar nesta lição. Você que pode, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, reunidos para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Fica conosco e fala conosco, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, lição de número 6, texto áureo. Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Verdade aplicada. Devemos cuidar bem de nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Nosso texto de referência está em Mateus capítulo 5, verso 21, 22, 44 e 45. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus disse isso, e quando ele disse próximo ali aos fariseus, existia uma indagação a respeito da lei. Alguns perguntando por que os discípulos faziam isso, não faziam aquilo, por que alguns discípulos não estavam seguindo os preceitos. Lembra que nós estudamos na lição passada sobre os preceitos que os escribas tinham escritos diante da lei dos 10 mandamentos? Então, alguns dos discípulos, naquele momento ali, principalmente quando fala sobre lavar as mãos, que era o costume dos judeus, os preceitos ali dentro da lei, de forma, meus irmãos, que os fariseus tinham o hábito de ter atitudes que não eram sinceras. Eles procuravam fazer as coisas para que os outros, para que os homens viessem aplaudir aquela atitude. Alguns, claro, não vou generalizar toda a classe, mas alguns escribas e alguns fariseus tinham o hábito de ter atitudes que não eram sinceras. Eles queriam um aplauso para si, queriam um louvor para si, queriam o reconhecimento dos homens, a ponto para que os homens olhassem para eles e falassem: olha, aí está um homem santo, olha como ele é devoto, olha como ele segue a lei, olha como ele cumpre a risca. De modo que era tudo superficial. Em alguns momentos, dentro do coração não estava realmente o desejo de ter aquela atitude, de cometer aquele ato. Fazia só para agradar as pessoas, fazia só para ser bem visto na sociedade. Então alguns tinham esse costume, por isso que Jesus disse para guardar o coração, porque do coração sai aquilo que é puro, sai o verdadeiro desejo. Lembra lá em Mateus 15:8, quando Jesus disse para os fariseus, muitos honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração, meu irmão, é o local onde somente Deus tem acesso. Em Provérbios nós vamos ver que é enganoso Salomão falando que o coração do homem é enganoso. Muito cuidado, meu irmão, com o que está dentro do seu coração. Tenha atitudes verdadeiras, seja verdadeiro. Não queira fazer as coisas só para que, sabe, a pessoa tem aquela atitude em busca de algo em troca. Eu vou fazer isso porque é isso que ele quer, não é o que está realmente dentro do coração. Fica aquela atitude superficial, não sincera. Ô, meu irmão, seja sincero. Principalmente diante de Deus. Não adianta nada ter uma atitude que vá agradar aos homens exteriormente, mas aqui dentro não está sendo sincero. Vamos lá para a lição. Tópico número 1.
as atitudes do coração humano. 1.1, combatendo a raiz do mal. Lá no último parágrafo. Para ele, ou seja, para Jesus, a proibição incluía pensamentos e palavras, a cólera, os insultos e também o próprio homicídio. Aos olhos de Deus, o criminoso era tanto que cometia o assassinato, quanto aquele que obrigava e alimentava ira contra o irmão. Ou seja, muitos liberavam o perdão só da boca para fora. Muitos seguiam a lei. A lei era o que? Não matar. Essa era a lei. Você não pode cometer homicídio. Mas dentro do coração a pessoa continuava irado com ela, com aquela que fez algum mal. A pessoa ela não cometia o assassinato, não cometia o homicídio, mas continuava com a cólera no seu coração. O importante é não matar, porque a lei diz para não matar. Mas fica a pessoa lá no canto dela e eu aqui no meu. Não liberava o perdão. Usava até de falsidade, chegava próximo da pessoa, abraçava, não, meu amigo. Nos dias de hoje nós não vemos isso. Mas chegava, abraçava, realmente você é meu amigo, tamo junto, e etc e tal. Mas aqui dentro estava a cólera, a ira, a lembrança. E não é isso que o Senhor Jesus vem nos ensinar. Sobretudo, devemos guardar o nosso coração, porque do coração é o que sai, os pensamentos, os desejos, e nós vamos ver aqui no decorrer da lição. 1.2, o autocontrole vence a ira. Todos somos capazes de sentir raiva ou indignação. Isso é inevitável. Isso pode acontecer em qualquer situação. No entanto, devemos sempre vigiar e procurar conter essa perigosa paixão dentro de nós. Meus irmãos, lembra que está escrito lá em Efésios 4:26? Irai-vos, mas não pequeis. Você até pode irar, mas você não pode alimentar essa ira. Porque alimentando essa ira, meu irmão, vai surgir o pensamento, vai surgir o desejo, vai brotar a vontade no seu coração. E aí a sua mente já começa a maquinar o mal para que venha acontecer aquele desejo que nasceu no coração, e aí surge o pecado. E aí você acaba cometendo aquela barbaridade, e no momento da raiva, meu irmão, a gente até pensa em fazer as coisas, mas depois vem a consequência. Olha, no momento da ira, no momento da raiva, mantenha-se o autocontrole. Meu irmão, não tome decisões quando você estiver nervoso. Não decida, não tome atitudes na hora da raiva. Pratique o autocontrole. Lembra lá em Gálatas, onde fala do fruto do Espírito? O autocontrole, a mansidão. E eu sempre digo isso, o fruto do Espírito, meus irmãos, que se manifesta através das 9 essências, podemos dizer, as 9 maneiras de se manifestar o fruto do Espírito. Eu sempre costumo dizer, não é que você fica, agora eu vou manifestar o fruto do Espírito na minha vida sendo manso, não. Eu acredito que uma das maneiras, das manifestações do fruto do Espírito, ele se manifesta na hora que nós precisamos. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, na hora da raiva, que você vai ter aquela atitude para que depois venha se arrepender, que geralmente gera esse grande arrependimento, na hora da atitude, o Espírito Santo vem e manifesta o fruto do Espírito que você precisa. Ou seja, pratique o autocontrole. 1.3, o peso das palavras ofensivas. Jesus repudia 2 tipos de atitude. O primeiro caso era chamar o irmão de raca, uma palavra que muda o sentido de acordo com o tom de voz, Mateus 5:22. A ideia aqui é o desprezo, chamar alguém de raca, era considerar como um idiota sem miolos, ou miolos, alguém imprestável e nulo. Meu irmão, essa passagem aqui que Jesus fala que vai ser até levado para o julgamento, é digno de ser julgado e digno de fogo eterno. Tudo depende do tom de voz. Não é pelo fato de você brincar, nunca devemos usar esse termo pejorativo para brincar com alguém.
Ou fala, ou às vezes na hora da brincadeira fala, aquela pessoa idiota, aquela pessoa maluca, aquela pessoa doida. Tudo depende do tom de voz. Quando Jesus enfatiza isso, é que as nossas palavras têm poder. É você ficar falando tanto isso para uma pessoa, para outra pessoa, que aquela pessoa acaba acreditando no que você fala. Ele toma para si e aquela verdade, aquela palavra se torna verdade na vida dele. E ele acaba acreditando que ele realmente é aquilo que você tem falado. Então, muito cuidado, meus irmãos, com as brincadeiras, cuidado com o que você fala para o seu filho, cuidado com o que você fala para a sua filha, cuidado com o que você fala para o seu esposo, para a sua esposa, cuidado com o que você fala para um amigo. Muito cuidado, meu irmão, porque essas palavras, nós movimentamos o mundo espiritual através das nossas palavras. E talvez você tenha o hábito de brincar, de chamar aquela pessoa de um determinado nome. Meu irmão, você não percebe, porque você está brincando e está sendo da boca para fora. Mas talvez aquela pessoa que está ouvindo essa palavra, que está recebendo essa palavra, ele acaba acreditando e essa palavra se torna uma verdade na vida dela. Meu irmão, cuidado com as palavras. Nós movimentamos o mundo espiritual através das nossas palavras. Ao invés de você liberar palavras ofensivas, comece a abençoar. Se está dando errado, comece a dizer que vai dar certo. Se por um acaso essa pessoa ainda não é bênção, comece a profetizar que ela vai ser bênção. Libere palavras de bênção para a sua casa, para a sua família, meu irmão. Se talvez uma pessoa ainda não é liberta, comece a liberar palavras de libertação. Comece a liberar palavras de cura. O mundo espiritual é movido pelas nossas palavras. Cuidado com o que você fala, com o que você brinca. Cuidado daquilo que você diz a respeito de outra pessoa. Tópico número 2, confrontando as impurezas da alma. 2.1. A oferta deixada no altar. Jesus mostra como é inútil ofertar a Deus quando não estamos em paz completa com os nossos semelhantes. Meu irmão, o relacionamento, pode-se dizer através desta frase, desse ponto de vista, dito pelo nosso bispo, que o relacionamento que nós temos com Deus está atrelado ao relacionamento que nós temos com o nosso irmão. Lembra os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Meu irmão, isso é tão profundo porque a oferta é um sacrifício. A oferta é um juízo. A oferta é um sacrifício que nós oferecemos a Deus. A oferta é uma justiça. Por que a oferta é justiça? O juízo, a justiça vem daquilo que é justo, daquilo que é imparcial, daquilo que é sincero. Se você não está sendo justo com alguém, meu irmão, imparcial, se você está guardando rancor, guardando mágoa, meu irmão, você não está sendo justo, não está praticando a justiça. A oferta tem tudo a ver com justiça, com ser justo. Por isso que nós devemos ofertar aquilo que é justo. Por isso que quando nós vamos dizimar, nós temos que dizimar aquilo que é justo, meu irmão. Sem engano, sem mágoa, sem dor, sem rancor, sendo sincero nas atitudes. Isso é tão profundo, meu irmão, que quando você vai ofertar, você não pode nem ofertar pensando em receber algo em troca. Senão é uma barganha, não é uma oferta. Se alguém pede para você ofertar, oferte isso, porque você irá receber aquilo, você está barganhando com o Senhor. Você está negociando, você só está ofertando porque você quer algo em troca. Então a oferta não é sincera. Se a oferta não é sincera, a oferta não é justa. Você não está praticando o juízo. Deus não irá receber. A oferta tem que ser de livre e espontânea vontade. Tem que ser livre, meu irmão. Sem nenhuma pressão, sem ter algo em troca, porque você quer, praticando a justiça, sendo igual ali para todos os lados, não querendo que a balança penda para o seu lado, mas que seja imparcial. Louvado seja Deus. 2.2, a cobiça no coração e o adultério. O homem que Jesus descreve, olha para a mulher com o propósito
de alimentar seus apetites sexuais interiores, como um substituto para o ato sexual. A cobiça do coração, quando Jesus fala, aquele que olha para uma mulher desejando, mesmo sem cometer o adultério físico, já cometeu em seu coração. Então para Deus é a mesma coisa. Meu irmão, aquele que olha com propósito. Você pode muito bem estar andando na rua e de repente você vê uma pessoa do sexo oposto que chama a sua atenção. Isso é natural, e eu estou falando tanto para o homem como para a mulher. É natural você ver uma pessoa do sexo oposto que chama a sua atenção e você olhar e admirar. Mas é possível você admirar o sexo oposto sem você desejar no seu coração, já ter o ato sexual com ela. Essa cobiça que o Senhor Jesus está falando aqui é quando você olha com propósito. Você quer olhar já com esse propósito, com esse intuito de satisfazer o seu apetite sexual. E aqui, meu irmão, deixa eu deixar um recado. Você, marido, você precisa suprir a necessidade da sua esposa. Esposa, supre a necessidade do seu marido. Claro, dentro do conforme de ambas as partes. Dentro da conformidade, do concílio, as duas partes sendo favorável diante daquela atitude. E lembrando, meu irmão, que você vai suprir a necessidade da sua mulher e mulher suprir a necessidade do seu marido, não de acordo com o seu ponto de vista. Você precisa suprir de acordo com o ponto de vista do seu marido. Porque senão você não vai suprir a necessidade dele, você vai suprir a sua. Se não, marido, você não vai suprir a necessidade da sua esposa, você vai suprir a sua. Então você precisa primeiro olhar para a sua esposa. Esposa, olhe primeiro para o seu marido. Claro, tendo a conformidade, a tranquilidade de ambas as partes. Se a sua mulher não gosta de tal atitude, não faça. Se seu marido não gosta de tal atitude, não faça. De tal comportamento, não faça. Honre a sua mulher como vaso mais fraco. E mulher, honre o seu marido, sendo o cabeça e o sacerdote do seu lar. Os juramentos. Porém, na época de Jesus, os fariseus usavam vários tipos de artifício para se esquivar da verdade e o juramento. Ou eles tinham o hábito de jurar, meu irmão, em nome de Deus, para se esquivar de alguma atitude, para ficar livre. E aí o Senhor Jesus fala, a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Meu irmão, honre a tua palavra, honre a sua atitude. O que você disser, honre aquilo que você disse, meu irmão. Não precisa você colocar para A ou para B, ou dizer em nome do Senhor Jesus, eu juro por Deus, eu juro por aquilo, juro por aquilo outro. Não, honre a tua palavra. A palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. O que você disser, meu irmão, honre aquilo que você disse. E o tópico 3 vai falar sobre construindo pontes, fugindo de ressentimentos, o amor pelos inimigos. Você vai demonstrar o amor que você tem a Deus, que você é cheio do Espírito Santo, não orando por aqueles que te fazem bem, mas orando e desejando bem para aqueles que te fazem mal. Conclusão: as atitudes do coração são o adequado fundamento e a fonte das ações externas. O coração devidamente enraizado em Jesus e edificado sobre ele produzirá bons frutos e resistirá às tempestades da vida. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe e guarde o seu coração.